Ok, gente, dando continuidade então ao panorama do Novo Testamento dentro do livro de Judas, agora na segunda parte, a gente continua em Judas a partir do versículo 7. Bem, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, quais são aqueles? Os que foram citados anteriormente. Quem é que foi citado anteriormente? É só a gente verificar o versículo anterior. Foram os anjos que foram citados anteriormente. Então ele fala que a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas se entregaram à prostituição, da mesma forma que os anjos. Então, realmente, aquela interpretação que diz que pode ter ocorrido algum tipo de possessão na época, é o mais provável do que ter ocorrido, para entrar em consonância direto com o que esse versículo está dizendo. Senão vai ficar difícil. Bem, continuando então. Seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, o julgamento sobre a cidade e os que compactuam com ela vai exemplificar o julgamento sobre o mundo e todos que compactuam com ele. Você lembra da intercessão do justo Abraão? Quando ele descobre que Deus vai chegar e jogar ira na cidade? Abraão, mas não fará justiça o Senhor de toda a terra? Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, não fique chateado comigo só mais essa vez, por favor. Mas e se tiver 10? Não farei por amor aos 10. E aí, Abraão se dá por satisfeito. Bem, então, pelo menos 10 deve ter lá, então Deus não vai executar a sua ira. Deus não deixou de executar a sua ira. Ele executa a ira, sim, mas o que ele faz? Antes, ele retira os justos de dentro da cidade. E Deus vai retirar Ló, vai retirar a esposa de Ló e vai retirar os filhos, e vai retirar as filhas de Ló da cidade. Então, o que há de acontecer no final dos tempos? Quando Deus realmente resolver executar a sua ira. Quando o cálice transbordar, Deus retirará os justos do meio daquele povo. É só a gente verificar. Os fatos que aconteceram no Antigo Testamento vão acontecer de novo. Da mesma forma como Deus trabalhou no Antigo Testamento, Deus trabalhar de novo. Já leu Isaías 57:1? Perece o justo e não há quem se impressione, e os homens piedosos são arrebatados sem que ninguém considere nesse fato, porque o justo é levado antes que venha o mal. É aquilo que a gente está trabalhando aqui. Deus executará o seu juízo sobre as cidades também. E se houverem injustos, eles serão retirados antes que venha o juízo na cidade. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Você não deve ter notado, mas essas fotos de fundo, elas são retiradas. É uma foto panorâmica que eu dividi em 4 porções, de modo que você possa olhar para os 4 cantos de um ponto aonde deveria estar a cidade de Sodoma. E aí a gente tem o panorama completo, né? Você fazendo um giro de 360 graus é o que a gente tem. É esse panorama aí. E Lucas 17:27 registra que no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Ou seja, quando foi retirado o justo, veio o juízo. E isso compactua com tudo que nós encontramos nas Escrituras. Mas esse motivo me indica que o arrebatamento precede o período tribulacional. A saída de Ló vai desencadear uma série de eventos. Continuando então, versículo 8 e 10. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores.
Essa expressão não só, como também evidencia como está o estado da humanidade o qual Judas está citando. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam. Ou seja, eles fazem o que fazem por opção, por vontade. Eles não aceitam, eles não admitem serem governados. E aí eles atribuem uma fama. Mas como é que ele evidencia isso? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Então, esse termo de sonhadores alucinados, no original, ele tem duas conotações possíveis. A primeira é positiva, ela se encontra lá em Atos. Mas aqui, dentro do contexto da frase, o contexto dela é negativo. Porque vai falar que eles recebem esses sonhos e essas visões de um campo espiritual, mas não divino. Ou seja, se é no campo espiritual, mas não é associado à divindade, então é algum outro ser que não divino, que infunde esses sonhos alucinados a essas pessoas, essas imagens, essas revelações, e elas tendem a enganar aqueles que estão recebendo esse sonho. Então o emprego dessa porção ela é extremamente negativa. E aí a gente continua o texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Então aqui ele já está lembrando do que aconteceu com Miguel. E essa parte você não vai encontrar nas escrituras, então isso daqui é tradição judaica, mas ele cita que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. E, nesse momento, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Antes, pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda, não eu. Ele repreenda, o Senhor, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que me criou, ele se faça presente e ele te repreenda. Então, ele não se acha em condições de chegar e falar contra alguém que foi criado para ser acima dele mesmo. Afinal de contas, quando nós olhamos para a criação, nós verificamos que Satanás, o diabo, era aquele que tinha a maior autoridade, acima de todos os anjos. Mas essa autoridade, por fim, lhe será retirada. Lá em Apocalipse 20:10. Lá em Apocalipse 12:10, cita como ele é arremessado para a terra. E aí vai fazer a grande perseguição. Mas ali ainda não diz que o seu poder foi retirado. Só vai ditar que seu poder foi retirado lá em Apocalipse 20:10. Então ele fala que Miguel não se achou na posição de chegar e proferir juízo infamatório, porque o poder dele ainda não havia sido retirado. O Senhor te repreenda. Estes, porém, os sonhadores alucinados, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, pelo menos eles deveriam entender e compreender muito bem estas coisas, até nisso, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem, naquilo que eles teriam condições de entender por natureza, por questões óbvias. Eles agem como quem não tivesse razão, como quem não tivesse consciência, como quem não tivesse discernimento, como quem não tivesse capacidade de compreender as coisas simples e óbvias da vida. Até nestas coisas eles se corrompem. Então ele cita o estado em que o homem se encontra. E novamente a gente vai verificar eles evocando os primórdios da criação, quando ele está citando a questão envolvendo o arcanjo Miguel. Novamente ele evoca a soberania divina, dizendo que o Senhor tem que repreender, e novamente ele põe a ordem natural das coisas acima de todas as coisas. Ele cita tudo isso de novo. Então vou deixar aqui um vídeo ilustrativo de como o nosso discernimento falta
até nas coisas que deveríamos entender e compreender por instinto natural. Mas parece que a gente esquece, parece que o nosso entendimento fica ofuscado. E aquilo que naturalmente a gente deveria entender, que causa consequências, a gente não entende. E as consequências vêm, mesmo a gente entendendo ou não. O vídeo ele é um pouco engraçado, mas você vai entender do que eu estou falando. Então preste atenção no vídeo. Buenas tardes. Desde las montañas de Valencia estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana que ha detectado la Guardia Civil. El ejército justo detrás mío procede a la quema de las plantas de marihuana. Estas desprenden unas grandes bocanadas de humo, como pueden observar. El ejército está quemando las plantas, está el humo, desprende las plantas. Me lo estoy tragando todo, compañero, me estoy tragando todo el humo. Corta, corta, porque esto así no vamos bien, ¿eh? Buenas tardes, desde las montañas de Valencia. El ejército está quemando las... joder, las plantas, marihuana, ejército, quema las plantas. Joder, tío, está quemando las plantas de marihuana y no llueve. Y no llueve y las está quemando, tío. Las está quemando. Va, está así, va, ya estoy serio. Buenas tardes, desde las montañas de Valencia, el ejército está quemando una plantación de marihuana que ha encontrado. Lástima no haberla encontrado yo, tú. Qué fuerte, tú también. Então, até as coisas que nós deveríamos compreender por instinto natural, que causam consequências, até nisso, como brutos sem razão, nós não entendemos. Então fica bem fácil pelo vídeo você entender que, olha, ele está no meio de uma plantação de maconha, sendo queimada. Aquela fumaça, ele está inalando a fumaça direto. Consequência natural disso é que ele vai ficar dopado por aquilo. Mas parece que, como bruto sem razão, ele continua a fazer sua filmagem sem se preocupar com o mínimo de segurança própria, para que ele possa realmente concluir ela. Então eu acho que isso explica muito bem o que estava acontecendo ali. Então vamos continuar. Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão, e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Então aqui a gente vai analisar em 3 porções. A primeira delas, a gente vai analisar o caminho de Caim. Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Então, está evocando novamente o passado da história humana, está evocando a imutabilidade dos valores divinos e está evocando as cenas e os fatos que aconteceram naquela época. Então, quando a gente volta a entender o que aconteceu com o caminho de Caim, aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do primogênito do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, soberanamente de Caim e descaiu-lhe o semblante. Quando a gente olha para a nossa tradução, você vai ver que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Porque aí a gente fica a ideia de início, né? Mas Abel traz do rebanho, e não existe a palavra primícia associada a animal. Primícia é só associada à oferta de cereais, oferta de animal e de pessoas é primogênito. Então a tradução que deveria estar contida nas nossas Bíblias em português seria primogênito. Por isso que eu já fiz essa tradução e coloquei em primogênito, porque eu olhei no original. Se você olhar no original, você vai ver que a palavra que está ali é primogênito também. Então isso daí vai forçar a gente tirar daquela ideia de que, mas Abel trouxe do primogênito, trouxe das primícias. Então Abel foi o primeiro a trazer porque ele trouxe do primeiro do que ele tinha. E não é essa a ideia é primogênito. O que vem sendo tratado ao longo da Bíblia. Mas vamos continuar. Então disse-lhe o Senhor, por que andas irado e por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu destino, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a gente verifica tudo o que aconteceu com Caim. Que ele prosseguiu
pelo erro de Caim. Qual foi o erro de Caim? Bem, Caim, você verifica ali que ele traz as ofertas ao Senhor. Mas Caim, ele quer ofertar frutos da terra. Aquela questão que a gente chega, porque Deus analisa o coração, e o coração de Caim estava mal perante o Senhor e de Abel não. Isso só é possível a gente analisar depois que o semblante de Caim descai. Antes de cair, não tem por que Deus fazer pré-julgamento. Deus nunca fez pré-julgamento de nenhum homem na face da terra. Ninguém foi condenado no estilo Minority Report. Você é condenado porque você intentou em matar alguém. Você é condenado porque você matou alguém. E Deus faz a mesma coisa. Deus chega e anuncia a Caim: olha, por que andas irado? Por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Fala de se proceder, fala de ação. Não fala se ele pensar. Olha, se você pensar mal, eu já vou te jogar. Não. Fala de ação. Se você proceder, se você der fim a cabo ao que você está pensando, raciocinando, mentalizando, você vai ter consequências. Volte de onde você está pensando em ir. É o que Deus fala com Caim. Deus fala com Caim. Deus tem relacionamento com Caim. E Deus orienta Caim a fazer o que é correto. Mas Caim não quer dar voz à razão de Deus. Caim quer dar voz ao seu enganoso e corrupto coração. Caim não quer atentar para as recomendações do Senhor. Então, quando nós olhamos para Caim, Caim é aquele que se afasta de Deus. Caim é aquele que exalta o lado humano. Caim é aquele que busca independência. Caim é aquele que busca viver a sua vontade própria. Caim é aquele que banaliza o mal. Sim, isso não é mal. Na realidade, matar o meu irmão fez bem a mim, porque agora Deus é obrigado a aceitar a minha oferta, porque já não existe a oferta do meu irmão para que ele possa optar pela oferta que o meu irmão tinha a entregar a ele. Na realidade, eu eliminei aquilo que impedia Deus de aceitar a minha oferta. Agora só tem eu ofertando, Deus é obrigado a aceitar aquilo que eu estou predisposto a entregar a ele. Caim simboliza a autossuficiência humana. Eu sou capaz de gerir os meus próprios problemas, eu sou autossuficiente para dar a resposta correta a toda a ação. E Caim vai indicar processo acelerado de desumanização que está ocorrendo ao longo da história. Quando nós olhamos para a geração de Caim, homem após homem da sua geração só preocupou-se em gravar o seu nome da história, fazer grandes coisas a fim de ser reconhecido. E o último, seu último descendente nomeado, ainda fica feliz porque matou um homem e se acha merecedor de não ser culpado por nada disso. Então, esses homens prosseguem pelo caminho de Caim, dão as costas a Deus e as recomendações que Deus faz. Eles não querem atentar para todos os alertas divinos. É isso que o texto está dizendo. Só para a gente ter uma ideia a respeito da palavra primogênito e primícias, para você ver como é que elas estão escritas no original. Então, primogênito tem sentido geral de cedo, entretanto, somente é usado a respeito de pessoas e animais. E primícias, ela vai ter o sentido geral de princípio, de primeira parte, de primeiro fruto, de princípio fundamental ou ainda fonte principal. Dando continuidade, então, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, por causa de dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão. Quando nós olhamos então para Números 22, nós vamos entender o que aconteceu com Balaão. E Apocalipse 2, do 12 ao 17, também vai nos dar essa ideia do que aconteceu lá. Porque lá em Números 22, 12, Deus fala com ele.
você não deve amaldiçoar e nem não deve amaldiçoar Israel porque ele é um povo abençoado. E aí você vê que por 3 vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas não consegue. E aí ele fala com aqueles que contrataram ele: olha, eu tento amaldiçoá-los, mas eu não consigo amaldiçoá-los. Eu não posso amaldiçoá-los. Deus não permite que eles sejam amaldiçoados. Balaão não tinha nenhum ódio pelos descendentes de Israel, mas Balaão tinha fascínio pelo dinheiro, ele tinha amor ao dinheiro, ele tinha fascínio pelas coisas passageiras. Balaão, ele era reconhecido como um grande profeta em seu tempo. Ele não pertencia a Israel, mas tinha por Deus o Deus de Israel. A eficácia das suas palavras eram reconhecidas pelos povos locais. Era o homem que, segundo o parecer divino, podia abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Balaão se deixa seduzir pelo dinheiro, pelos bens, pela riqueza, amaldiçoando o povo a quem Deus predisse a bênção. Num breve resumo, Balaão, seduzido e corrompido pelo dinheiro, usou de seu conhecimento para trazer ao arraial de Israel praga e juízo. Não porque Balaão odiasse Israel, mas porque ele amava mais o dinheiro. E como é que Balaão conseguiu essa proeza? Bem, simplesmente ele distorce a verdade divina em benefício próprio, porque ele sabia que Deus era santo, que Deus era um Deus que exigia que seu povo fosse santo, fosse um povo separado, fosse um povo que não se corrompesse. Mas Balaão sabe que não pode amaldiçoar o povo, mas aí ele orienta Balaque: olha, amaldiçoar eu não posso, mas eu posso te dar umas dicas. Se você fizer esse povo pecar contra o seu Deus, eles vão se tornar, aos olhos do seu próprio Deus, como algo sem valor. Então, faz com que esse povo peque. Mande prostitutas, façam com que eles se deitem com essas prostitutas, e aí sim, esse povo ele vai ser considerado um povo digno de ser julgado. E o próprio Deus vai começar a castigá-los. E você terá aquilo que você quis, o seu intento ser garantido. Então Balaão faz isso. Ele distorce as verdades de Deus em benefício próprio. Ele usa as leis existentes para adquirir aquilo que ele queria. E é interessante que ele faz isso colocando 2 coisas e pesando elas numa balança. Existia a oferta de Balaque, grandes honrarias para amaldiçoar Israel, e existia a palavra de Deus, que dizia que bendito seriam aqueles que abençoassem a Israel e maldito seria aquele que amaldiçoasse Israel. Bem, existia uma oferta temporal e uma oferta eterna. Uma oferta temporal de um homem que poderia ou não cumprir com a sua palavra, de um homem que poderia ou não conseguir entregar aquilo que ele ofereceu, se Deus assim o permitisse. E existia a palavra eterna de Deus, que se cumpre verdadeiramente. Um homem que está submetido ao tempo e espaço e um ser que não é submetido ao tempo e espaço e que a palavra dele nunca volta vazia. Bem, não preciso dizer qual deles foi que Balaão escolheu. Então Balaão simboliza também a nossa capacidade de tomar decisões erradas. A gente muitas das vezes tem conhecimento e tem opção. Existem as palavras eternas e existem os anseios temporais. Existe aquilo que é físico e que eu consigo enxergar e existe a amplidão espiritual que eu não consigo ver. E aliado ao nosso conhecimento superficial de Deus. Balaão é o típico exemplo do homem que começa bem, mas que acaba mal. Então, no caminho de caminho, a gente vê o homem dando as costas a Deus. No erro de Balaão, a gente verifica que o homem não é capaz de mensurar a oferta divina versus os nossos anseios temporais. E agora a gente vai entrar com relação à última porção do texto. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Quem era Corá? Corá era um israelita. Mas quem era Corá? Corá era da tribo de Levi. Mas quem era Corá? Corá era um escravo no Egito.
Corá era um peregrino em terra estrangeira. Então, como escravo no Egito, ele não tinha direito a nada. E como peregrino em terra estrangeira, ele é peregrino numa terra que não é dele. Então ele também não tem direito a nada. Então esse é Corá. E do que Corá se queixa? Bem, Números 16, 3 a gente fica sabendo. Basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, qual era a queixa de Corá? Bem, Corá ele tinha a sua argumentação baseada em 3 pontos. O primeiro é que ele dizia que Moisés e Arão não eram melhores do que os outros israelitas. E nesse ponto a gente tem que concordar. Não existe nada no texto que indique que Moisés e Arão eram melhor do que qualquer outro israelita. Logo em seguida, ele diz que todos em Israel foram escolhidos pelo Senhor. E verdadeiramente, todos foram escolhidos pelo Senhor. Então ele tem 2 premissas corretas. Mas a conclusão que ele toma em cima das 2 premissas, ela é equivocada. Porque a conclusão dele é que Israel não devia obediência a Arão e a Moisés. E isso não existe em local nenhum dizendo esta afirmação. Essa foi uma consequência equivocada na qual Corá concluiu. E aí, isso tudo deu frutos, isso tudo deu consequências. E qual era a promessa de Deus para aquela geração? É só a gente lembrar do que está escrito lá em Números. A gente verifica que Deus convidou Israel a sair da escravidão no Egito e ia levar eles para um local que mana leite e mel. Essa era a promessa. E Deus fez isso utilizando a figura de Moisés e a figura de Arão. Então, quem eram Moisés e quem era Arão? Moisés, ele era o profeta do Senhor. Ele era aquele por intermédio que Deus falava. E, consequentemente, se ele é o representante dos profetas, era por intermédio dele que Deus falava, a gente pode chegar a dizer que a consequência é que ele seria a autoridade da palavra divinamente inspirada. Porque por intermédio dele, Deus se fazia presente, Deus falava ao povo por intermédio dele. E Arão representava o sacerdócio. Então, representava o sacerdote de Deus, indicado por Deus. Se ele representa o sacerdote representa aquele que pode fazer o sacrifício aceitável perante o Senhor, aquele que pode aplacar a ira do Senhor. Então, Arão representava o sacerdócio e, consequentemente, o sacrifício aceitável perante Deus. Então, o que nós temos quando a gente fala que os textos dos versículos, conforme eles estavam escritos? Ai deles, pois seguiram o mesmo caminho de Caim. Então a gente tem mais ou menos, tentando traduzir os versículos, como se Deus estivesse falando, ou como se Judas estivesse tentando trazer uma mensagem para a gente do seguinte jeito. Andem em retidão, vocês sabem que o Senhor alerta os homens acerca dos seus atos, espera deles o reto proceder, e estes sofrem agravo quando teimam em seguir o caminho do seu enganoso coração. Logo em seguida a gente tem a continuidade. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E alguns preferem dar as costas às recomendações divinas, dando mais importância às coisas que são temporais do que às que são eternas. Usam o ensinamento que possuem para fins escusos, praticando o mal no lugar do bem, em vistas a obter ganhos pessoais em detrimento do próximo. E por fim, concluindo o pensamento, e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Isto tudo só produzirá dentro de vós rebelião contra a palavra de Deus e contra o próprio Senhor Jesus Cristo, acarretando naquela consequência, na destruição eterna deles. E assim a gente começa a trabalhar o versículo 12 e o versículo 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Onde é que uma rocha submersa ela é mais vista? Onde é que ela é mais perigosa? Se nós estamos falando de rochas submersas, a gente está falando de algo que está acontecendo no mar. Se é algo que está acontecendo no mar, a gente tem que lembrar realmente de uma embarcação. Na realidade, quando a gente olha o
a carta de Judas, a gente tem que entender que essa carta de Judas parece até um telejornal, onde que ele só tem notícias que impactam sendo lançadas. E aqui, Judas está colocando a igreja como se fosse uma grande embarcação. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Essas rochas submersas, elas são mais fáceis de encontrar no início e no fim de uma viagem a navio, porque as rochas submersas sempre estão próximas aos locais de embarque e desembarque. E ali realmente elas são mais perigosas, porque a água começa a descer o nível e o navio começa a passar mais próximo das rochas, podendo encalhar, podendo naufragar, podendo ser perfurado o casco e o navio ir à bancarrota. E aí todos que estão no navio sofrerem um naufrágio e podendo ir à morte. Então você verifica a preocupação de Deus com a palavra dele logo no início da vida da igreja, até com fatos que nós podemos verificar registrados no livro de Atos, como por exemplo o caso de Ananias e Safira, no qual eles mentiram ao Espírito Santo a respeito da quantidade de ofertas que eles tinham a entregar ao Senhor, fruto de uma venda. Eles disseram que tinham vendido pelo preço que eles colocaram no gasofilácio, mas na realidade eles tinham vendido por um preço bem superior e tinham guardado o dinheiro para si. Eles não teriam problema nenhum se eles tivessem dito a verdade. O problema todo foi ter mentido. Eles poderiam ter entregue uma quantia menor, não teria problema, mas eles mentiram. E naquele momento as rochas submersas poderiam fazer todo o navio ir à bancarrota. Então você verifica a preocupação de Deus naquele ponto. E nós estamos exatamente no outro extremo, no final dessa viagem, quando estamos bem próximos do arrebatamento, momento ao qual, novamente, as rochas submersas, elas começam a ganhar importância e nós temos que nos preocupar com elas. Então vamos continuar o texto. Já batemos sobre rochas submersas, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. E aí a gente pode pegar alguns exemplos, por exemplo, de Mike Welker, professor de teologia na Alemanha, que diz que perdão é esse que me é dado pela culpa dos meus pecados. Se apenas a morte vicária de alguém sem pecado me livra da ira de Deus. Creio que o Deus Jesus, paternal e maternal, perdoa sem motivos e sem condições, sem sangue, sem expiação, sem violência. A teologia do sacrifício expiatório é uma teologia de onipotência patriarcal e abstrata. Então, pastores que a si mesmos se apacentam, eles criam uma nova teologia que se adeque à personalidade deles, ao pensamento deles, de modo que eles possam viver uma vida mais tranquila e possam pregar aquilo que eles acreditam e não aquilo que está sendo dito. Então, aqui eu dei apenas um exemplo de como a gente pode identificar isso. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é o pastor e professor de teologia que dizia que acreditar na plausibilidade da Bíblia não é fé, é superstição. Então, como ele é pastor, ele diz não acreditar na Bíblia. Então, pastores que a si mesmos se apacentam. Pastor Jürgen Flick, que tem um programa de TV alemã, que diz: tenho dificuldades com a religião do sacrifício e a questão de um homem sangrando na cruz. Simplesmente ele não acredita nisso. Outro problema que a gente verifica na atualidade, 18% dos jovens judeus não pretendiam ou não pretendem mais observar os preceitos religiosos depois de se casarem. Então, problemas dos dias atuais, fruto desses pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelo vento. Então o contexto até agora tem sido o contexto judaico. Então eu tenho que entender isso dentro do contexto de Israel também. Fatalmente, quando um judeu lê esse texto, ele vai identificar essas nuvens sem água impelidas pelo vento dentro do contexto de Israel. Israel é um local onde que dificilmente chove. A chuva ali é sempre considerada um milagre, algo provindo de Deus. Então toda vez que chove, o judeu ele se alegra e ele chama isso de milagre. Diferente de regiões onde que chove constantemente, lá não é assim.
Na época em que Elias esteve pregando, ele chegou e fez com que a chuva cessasse por 3 anos. Imagine todas as vezes que pintava uma nuvem no céu, aquele judeu aguardando a água para seus afazeres diários, para poder se alimentar, para poder tomar conta do gado, para poder lavrar realmente a sua horta, a agricultura e por aí vai, e ele ficar ansiando por aquela água viesse a cair e ela não cai, sabe? A esperança dele definhando com o tempo. Então, nuvens sem água, impelidas pelo vento, falsas promessas, esperanças que nunca se cumprem. E aí a gente continua o texto, porque ele começa a abordar árvores em plena estação dos frutos, destes desprovida, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes das quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então, quando a gente fala de árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, o fato mais recente que vem à memória, fatalmente, é a figueira estéril, o qual Jesus vai amaldiçoar, porque ele vai procurar debaixo das folhas da figueira e não acha nenhum fruto. Mas por que ele faz isso? Porque era costume da figueira dar o fruto primeiro e depois ele cobrir com a folha o fruto. Então, quando se olha para uma figueira e vê que ela está com muitas folhas, isso quer dizer que o fruto já brotou, o fruto já está em época de ser colhido. Mas essas árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas eram consideradas duplamente mortas, sem raízes. E aí, ondas do mar que espumam suas próprias sujidades. Então, eles mesmos se contaminam. Não exige a ação de ninguém externo para que eles possam realmente revelar quem eles são. Quando a gente olha para essa questão das ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, a água do mar, se ela estiver meio parada, você pode achar que aquela água está pura, está límpida. Mas, quando ela quebra, tudo aquilo que há de impureza, ela vem à tona. Tudo que há de impureza vem à tona quando a onda ela requebra ali na beira da praia. Então, aquela espuma, aquela que vai demonstrar se a água realmente está suja ou se ela está limpa, ela vai transparecer na hora que a onda requebra. E se realmente aquela água não estiver pura, você vai ver aquela formação de uma espuma diferente. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está querendo dizer que quando ocorre essa quebra, quando ocorre essa ação, quando ocorre esse momento, então você consegue verificar do que essa pessoa está cheia, do que essa pessoa está plena. Então, pela própria ação desses homens, pelo falar, pelo agir, pelo modo como eles procedem, eles são desmascarados. A sua própria sujidade vem à tona, aparece. Estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas. E quando a gente fala de estrelas errantes, você tem que imaginar que você está na época bíblica em que você não tem nenhum instrumento de navegação, você não tem um GPS, não tem nada, e você depende unicamente das estrelas para poder seguir e chegar no ponto que você pretende chegar. Naquela época era comum se orientar pelas estrelas, e era feito dessa forma. Mas se você pegasse uma estrela que não era verdadeiramente uma estrela, você olhasse para um ponto luminoso no céu e visse uma estrela cadente, algum objeto espacial que venha a mudar de ponto, e você tentasse se orientar por ele, fatalmente você não ia chegar ao local que você pretendia. Você ia errar o seu caminho, você ia ser levado para longe do propósito ao qual você gostaria de mais se aproximar. Então aqui está dizendo que essas estrelas errantes, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre, eram pessoas que na realidade desviavam as pessoas do foco, do objetivo, do local a ser alcançado, do destino final delas, desviando e levando elas para um local completamente diferente para onde elas gostariam de ir na realidade. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor
entre suas santas miríades para exercer o juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E aqui o texto ele chama atenção porque ele chega e lhe dita: Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele não necessitaria fazer isso, mas ele faz. E se ele coloca o sétimo depois de Adão, tem um objetivo, tem uma finalidade, tem um proceder. Quando nós olhamos o número 7 na Bíblia, a gente fica com uma ideia geral de que 7 quer dizer plenitude, 7 quer dizer o número de Deus, mas o 7 ele tem uma riqueza de informações um pouquinho maior até por essa. Porque a gente verifica que 7 são os dias da semana. Então, para que se conclua uma semana, são necessários que se passem 7 dias. 7 são os números de cálices. Para que se conclua o derramar dos cálices, é necessário que sejam lançados os 7. 7 também são o número das trombetas. Para que se conclua o derramamento de todas as trombetas, é necessário que se cumpra as 7. 7 são o número das igrejas do Apocalipse. Para que se conclua o período das igrejas, é necessário que se cumpra os 7 períodos. Então 7 também vai significar ciclo concluído. Então a ideia de Enoque, quando ele coloca o sétimo depois de Adão, é que houve um ciclo que foi concluído em Enoque. E ao final dessa conclusão desse ciclo, alguma coisa tem que ter ocorrido. E nós sabemos o que aconteceu com Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Depois disso, um ciclo foi concluído e Enoque foi arrebatado. Enoque também é o sétimo na menção de Judas, o sétimo exemplo. E Judas não faz isso à toa. Então, por que concluir em Enoque? Para lembrar à igreja o que acontece com Enoque. Lembrar o que está associado a Enoque. Que é o arrebatamento. Versículo 16. Os quais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando a grande arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, ele começa a descrever como são essas pessoas, os quais ele descreve que não andam conforme deveriam andar. São pessoas que têm interesses em coisas materiais, pessoas que só murmuram, pessoas que estão descontentes com tudo, dia após dia. Não importa o que ela receba, ela sempre vai reclamar, ela sempre vai querer alguma coisa a mais, ela sempre vai chegar e dizer que aquilo nunca foi suficiente. São pessoas que têm um objetivo pré-definido na cabeça e elas vivem em prol daquele objetivo. E esse objetivo sempre é interesseiro. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores de homens por motivos interesseiros. Então, são pessoas que vivem a buscar suprir os seus desejos materiais. Praticamente é isso que a gente verifica Judas falando. E Judas falando com que devemos nos preocupar em defender a fé verdadeira, tendo em vista tudo isso está acontecendo dentro do seio da igreja. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. São esses que menosprezam a palavra, que andam segundo os seus corações, que usam a igreja como se um PROCON fosse. Eu só vou lá poder fazer uma reclamação. Deus, minha situação está ruim, o senhor tem que melhorar ela, estou aguardando o retorno. A partir daí, Judas ele dá por concluído tudo aquilo que ele tem para falar. E agora ele vai dar 7 regras de conduta para os cristãos dos últimos dias. Então ele fala como o cristão realmente deveria proceder diante dos fatos inevitáveis deles estarem vivendo os últimos dias do cristianismo na face da terra. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. É o modo como nós devemos andar diariamente, sempre edificando segundo a fé. A fé que ele falou que nós temos que defender desde o início.
Logo em seguida, ele fala que nós temos que orar sempre no Espírito, sempre orando. E quando nós falamos de orar, uma igreja ela pode ser reconhecida de várias formas. Uma das formas pelas quais nós podemos reconhecer uma igreja, ou reconhecer um pastor de uma igreja, se ele é conhecido ou não, é pelo número de visitantes que essa igreja tem no culto. Então a gente sabe se o pastor é popular ou se não. Se nós formos a um estudo bíblico, nós verificarmos o número de pessoas que visitam esse estudo bíblico, vai atestar a popularidade da igreja. Agora, se nós realmente, de fato, quisermos verificar o quanto Jesus é popular, nós deveríamos ver quantas pessoas estão reunidas em prol da oração dentro dessa igreja. Então ela é o termômetro da igreja, ela identifica como a igreja está, se ela se encontra sadia ou se ela não se encontra sadia. A terceira regra de conduta é guardai-vos no amor de Deus. Então Judas ele encerra suas palavras trazendo à tona pelo menos essas 7 regras de condutas finais e ele evoca a responsabilidade do homem. Somos os únicos capazes de abdicar da salvação de Deus. Então guardem-se no amor. Busquem estar debaixo da boa vontade dele. Deus procura abençoar todo o seu filho, mas aquele que estiver mais próximo provavelmente tem mais atenção do Pai. A quarta regra, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aqui Judas refere-se à promessa, na esperança das promessas eternas de Cristo, e não em desejos temporais que passam pelas nossas cabeças. O alvo é Ele, o alvo é Cristo, o alvo é a eternidade, o alvo é estar com Ele. Passamos para a quinta. E é interessante notar que enquanto Cristo é o alvo, enquanto nosso objetivo é estar com Ele, a palavra diz que nós devemos nos compadecer de alguns que estão na dúvida. E o que Judas quer dizer com isso? Compadecei-vos, tenham misericórdia, tenham compaixão, se coloquem no lugar de alguns. Quando você olha para o original, a palavra que melhor se enquadra ali é quem quer que seja. Então, tenha misericórdia, tenha compaixão de quem quer que seja, que esteja em dúvida, que mostre parcialidade, que não tenha um reto proceder, que não sabe se realmente está seguindo o caminho certo ou não, que tem dúvidas quanto está ouvindo. E aí, a sexta regra de conduta, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Salvai-vos, você tem que ter a ideia de para preservar quem está em perigo de destruição, para salvar ou resgatar. É isso que a palavra no original quer dizer. Então, quando ele fala de salvar, é para preservar quem está em perigo iminente de destruição. Ele vai ser destruído. E aí ele diz, salve-o. Salve é, preserve quem está em perigo de destruição. Isso é o que o texto está dizendo. E aí o texto ele fica um pouco mais claro porque ele fala arrebatando-os do fogo. E quando fala arrebatando-os, arrebatar é retirar, é apreender, é levar à força, é apoderar-se, é reivindicar para si, mesmo ansiosamente. É arrebatar para fora, é levar para longe. Tudo isso indica que a pessoa está sendo retirada contra a vontade dela. Por mais que ela queira estar no local onde ela está, ali está dizendo, retire aquele que está em perigo de destruição, mesmo contra a vontade dele, arrebatando-o. É o que o texto está dizendo. E sede também compassivos, para ter misericórdia, para ajudar um ou outro aflito em busca de ajuda, para ajudar os aflitos, para levar ajuda aos miseráveis. E por aí vai, é isso que a palavra compassivos quer dizer. E em temor, sede também compassivos em temor, como se tivesse um espanto, como se tivesse um temor reverencial, como se você tivesse medo de se contaminar. Então, tenha também compaixão, mas
tenha receio de se contaminar, detestando até a roupa da carne por ela contaminada. Ou seja, o que Judas quer dizer com isso? Busque ajudar as pessoas, busque trazê-las de volta ao caminho do Senhor. No entanto, Judas é claro, a única coisa que não podemos fazer ao tentar resgatar uma vida é ser contaminado com o pecado. Em nossos esforços para salvar almas, não podemos fazer compromissos com o pecado e se amoldar com o mundo. Num singelo resumo, devemos amar o pecador, mas odiar o pecado, aproximar-se do pecador, mas fugir do pecado, salvar o pecador e lutar contra o pecado, abrir-se para o pecador, mas fechar-se para o pecado. E assim a gente vai para o derradeiro versículo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. E assim a gente encerra então o panorama do livro de Judas e fique conosco até o próximo panorama, e o próximo que a gente vai abordar é o livro de Apocalipse. Então, até a próxima, fique com Deus